Muito boa noite, meu amigo Wagner. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos ouvem. Como é que tu tá ouvindo meu som aí? Tá excelente, tá muito bom o som, tranquilo. Estamos provavelmente ambos em Cruz Alta, Wagner. Eu estou, agora por ti eu não posso garantir, né? Ah, tô também, tá assim, estamos próximos aí, que bom que, embora não tenhamos tanto contato, moramos na mesma cidade, né? Mas que a gente consiga expressar muito do que a gente gosta de fazer hoje nessa live e inspirar pessoas, ajudar, né, com informação. A gente está num momento ímpar de conseguir compartilhar conhecimento. Quem quer compartilhar, quem quer ajudar pessoas, é só abrir o celular e abrir a boca. Porque tem muita boca fechada por aí que deveria estar aberta, né? Falando, pessoas com muito conhecimento e às vezes esse conhecimento está fechado num caixão a sete chaves, né? E a gente precisa expressar isso, a gente precisa compartilhar, ajudar mais pessoas. Eu estava lembrando agora, Wagner, que eu acho que a Hum. primeira live que eu fiz foi contigo e deve fazer uns 2 anos. E eu A lembro gente há que uns 2 anos. eu fiquei admirado porque eu tinha poucos seguidores, ainda tenho poucos, mas os poucos que são excelentes, e o senhor também tinha poucos, e a gente teve um grande público, a gente teve, acho que em torno de 70 pessoas nos acompanhando, então é uma coisa que marcou aí, foi muito bom essa primeira experiência aqui na tela. Seja bem-vindo, Wagner, dê seu boa noite, e fica à vontade aí, a gente quer bater um papo bem descontraído, né? Mas realmente trazer informação. Esse é o objetivo da Semana Basileip. Hoje a gente está no quarto encontro. Agradeço de coração pela tua participação, né? Te parabenizo pelo teu posicionamento de querer ajudar e sempre estar aí preocupado em ajudar quem precisa. Tá bom, Wagner? Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Eu acompanho teu trabalho já faz um bom tempo, mesmo antes dessa pandemia que acabou intensificando as mídias sociais, nos obrigou, né, a usar mais esses meios e eles vieram para ficar. Mas acompanho todo o teu trabalho independentemente de momento e a contribuição que tu tem dado para o setor, especialmente na área de nutrição, de manejo, na área de pastagens, né, na área de resultado econômico para o produtor, que é aquilo que nos motiva e nos une, na verdade, é o que eu acho que é o ponto comum que a gente tem, né? E esse tema que tu propuseste é um tema que a gente está lidando bastante forte, eu sei que tu também, né, em função do nosso envolvimento profissional, com novidades aí, inclusive, e eu creio que a gente possa, de repente, aqui numa troca de ideias, trazer algumas questões úteis para o pessoal, que eu acho que esse é o nosso mote, né? O que nos move é ações do campo, né? Resultados. Com certeza, com certeza. Wagner, e como que tá transpondo hoje? Como que tá a tua atuação focada nessa questão de sólidos? Tem aumentado essa demanda? Tu acredita que a gente sabe que acho que seria importante a gente comentar, né, desse passo que a CCGL trouxe, né? E isso aos poucos vai ir impactando o mercado, né, Wagner? Acho que isso tá bem Uhum. recente ainda, mas acredito que a gente vai ter muita demanda de serviço técnico. Eu acredito que a gente vai precisar de muitas pessoas com um olhar mais crítico, um olhar mais atento, porque não é tão simples assim você orientar o produtor para ter uma nutrição voltada em melhoria de sólidos, né? A gente precisa muita atenção e pessoas capacitadas. Como que tu enxerga, Wagner, essa evolução, né, ao decorrer do tempo? Qual é a tua... Existe alguma previsibilidade quanto a isso? Eu conheci pagamentos por sólidos na primeira vez que eu e minha esposa fomos para Nova Zelândia, na época fazendo meu mestrado, e 1993. A Nova Zelândia nunca recebeu por 1 litro de leite. Pelo menos não os que participam dos laticínios exportadores, que é 95% do volume. 5% do volume recebe por litro de leite, que é um leite vendido fluido para o mercado doméstico, para consumo interno. Mas o leite competitivo de mercado é o leite que é exportado, 95% do volume.
Até os anos 90 eles recebiam por quilo de manteiga. Para ser bem justo, por libras de manteiga, porque o sistema métrico não estava instalado até 1973, era libras de manteiga. Depois libras de butterfat, eu venho com manteiga, libras de gordura e depois quilos de gordura, né? E aí 90, 93 mais ou menos é que entrou quilos de sólidos, entendendo sólidos, gordura mais proteína. E então eles imaginam uma vaca que sempre foi selecionada, uma nutrição que sempre foi pensada para sólidos, uma genética que o produto é sólidos, ela realmente teve um impacto muito grande. E eles estão muito à frente de nós nesse sentido. E aí empresas brasileiras, muitas delas, né, pelo menos historicamente, dependeram muito do leite fluido. Lá no passado, o leite de saquinho, leite pasteurizado, depois o leite UHT, ainda hoje muitas têm um mix importante no leite UHT. Nunca foi tão crítico. Nós não somos um país exportador, então boa parte do nosso consumo não está muito longe da origem, né? Esse tipo de coisa nos permitiu vir até agora com um pagamento por litro de leite. A Nova Zelândia não, está longe de todo mundo, ela não pode vender água, né? E aqui o caso da CCGL, né, que é uma empresa que desde o início foi pensada como exportadora e eminentemente uma empresa de pó, nada mais lógico, né, que em algum momento fosse adotar um sistema de pagamento pela matéria-prima que realmente ela precisa, né? Então, uma empresa como esta, que dependa de pó, seja pó, seja queijo, seja iogurtes, né? Esse tipo de produtos que são densos em conteúdo do lácteo, essas empresas compram água no mercado que muito compete, né? Quem basicamente baliza, nós estamos vendo agora uma corrida de preços. O maior balizador de preços no Brasil tem sido, ao longo dos anos, o leite UHT. Então, o que acontece com o HT, os outros são obrigados a correr atrás, esteja o mercado do seu produto em alta ou em baixa, porque senão não é competitivo na aquisição de leite. E, infelizmente, o nosso produtor, o fornecedor dessas indústrias, ele olha muito o momento, né? Ele não costuma olhar o ano. Então, o preço do momento, para ele, é algo que lhe angustia, né? Se ele sente que está ficando para trás. Mas se ele olhar para os últimos 12 meses, né? Ele vai ver que as curvas, curva do queijo, a curva do pó, a curva do UHT, elas meio que se compensam, elas não são tão diferentes assim. Então, até fica um alerta, né, Rodrigo, nesse momento que os produtores tenham cautela. A gente fala isso com relação a todos os aspectos de gestão da propriedade, né, de não olhar apenas o momento. O momento é importante, mas tem que olhar para trás e para frente. E aí, essas empresas compram esse leite fluido, pagando caro por uma água, muitas vezes que elas não precisam, né? Elas vão transportar essa água junto para dentro da plataforma, vão investir em energia elétrica para literalmente botar fora essa água, e depois elas ainda têm um volume maior do que seria necessário para tratar esses efluentes, né, que isso também custa caro, e é um compromisso ambiental das empresas largarem no meio ambiente uma água limpa, né, e não um lixo. Então, olha quanta coisa envolve, né, tu comprar uma água que tu não vai usar. Por muitos anos, e tu é testemunha disso, que tu há muito tempo vem na atividade também, a gente tem testemunhado produtores que têm mais sólidos reclamarem, mas não pagam pelo meus sólidos, né? Não pagam, e realmente a gente via, né, esse diferencial de qualidade de leite em conteúdo de sólidos. Bom, agora está chegando a vez deles, né? Então, é um momento desses produtores talvez colherem os benefícios de um investimento em genética e ter acreditado numa produção de sólidos. Creio que a gente vai ter tempo, né, de mistificar, não necessariamente agora, já estou falando demais, mas a questão de raça versus sólidos, tem alguns conceitos errados aí, né, que o mundo mudou bastante nesse sentido, mas vamos ver se a gente engancha, né, a seguir. Muito bom, muito bom. Tu falaste uma parte importante aqui, né, Wagner? Porque uma das respostas que a gente precisa trazer é o porquê mais sólidos, né? O primeiro, Sim. Pensando do lado da indústria, tu acabaste de falar, né? Então, são 3 fatores importantes. A questão logística. Então, quanto mais sólidos tiver no leite, às vezes é um ponto percentual, mas em uma alta escala, um grande volume de leite, isso é muito representativo, né? Então, em questões logísticas, quanto menos água o caminhão levar, melhor. Em termos industriais, quanto menos água a indústria processar, né, menos água passar por dentro da indústria, também é importante, porque isso vai maximizar a produção da indústria,
por hora trabalhada, né? E Exato. um outro ponto importante que tu falaste é tratamento de resíduos, né? É, Então, quanto mais água o produtor entregar para o laticínio, para a indústria, mais água essa indústria vai ter que depois tratar e fazer os devidos processos para devolver ela para o meio ambiente, né? Então, exatamente. esses pontos são bastante interessantes. Wagner, se me permite, eu quero pedir para a turma aqui nos ajudar, a gente está ajudando, vai ajudar muito vocês com conhecimento. Eu peço que vocês observem embaixo da tela do celular de vocês, vai ter no canto inferior direito, tem um aviãozinho, tá? Tem uma setinha. Você clica nessa setinha e compartilha essa live para avisar pessoas que porventura não estejam aqui ainda conosco. Tá? Vamos dar uma potencializada nessa live para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Então, clica no aviãozinho. Convida eles para vir tomar um mate conosco, né? Convida essa turma que a gente vai, a recém estamos começando, tá? Então clica ali, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, essas pessoas vão se beneficiar da live também. Caso tenham dúvidas, coloquem aqui, tem um balãozinho com sinal de interrogação. Você pode digitar a sua dúvida aqui e lá no final da live a gente vai estar buscando responder todas elas, tá bom? E tem os outros sinais aqui também, pessoal, ali no coraçãozinho, são tudo informações importantes. O algoritmo, Wagner, ele entende todo esse movimento que a turma faz e ele mostra a nossa live para mais pessoas, à medida que essa live ela vai recebendo contatos e comandos aí do público, à medida que o pessoal vai interagindo. Wagner, vamos dar continuidade falando sobre os sólidos, então? Bom, eu sugeriria, então, antes de nós falar especificamente sobre a base pasto, que foi a tua proposta, a gente tratar dessas coisas mais gerais que eu acho que interessam a todos, e aí vamos afunilando nos interesses do pasto. Essa questão da raça, né? Quando você fala em pagamento por sólido, normalmente o pessoal pensa assim, pá, mas eu tenho holandês, então vou perder dinheiro, para mim não me serve. Primeiro lugar, o pagamento aqui que nós temos na mesa, né? Inclusive aqui perto na nossa região, né, é o centro de captação da CCGL, o pagamento não será por teor de sólidos, mas por quilos de sólidos. O que faz quilos de sólido? Assim como o faturamento de uma empresa, do produtor, é o volume de batata que ele produz versus o preço da batata, né, para não dizer leite, a produção de leite é o volume de leite vezes ou versus o teor de sólidos. Então, é isso que dá quilos de gordura e quilos de proteína. Então, volume segue valendo. Tudo que se aprendeu, tudo que se fez e se conquistou para levantar volume de produção por vaca, por pessoa, por hectare, segue valendo, tem que ser consolidado e não perdido. E agora nós temos uma oportunidade, a palavra é oportunidade, e vou explicar por quê, de colocar sólidos neste volume. Esse é o desafio. Nós mantermos esse volume conquistado, não trocar um por outro. Mantermos esse volume conquistado e colocarmos sólido. Com isso, nós estamos colocando quilos no resfriador, quilos no caminhão transportador e dentro do lado do silo da fábrica. Por que oportunidade, Rodrigo? Porque nós temos assim como nós postulávamos e se confirmou, uma genética para muito mais volume já instalado no campo, como nós falávamos isso anos atrás, e praticamente todos os trabalhos técnicos aí feitos de extensão, de assistência técnica, de consultoria, trouxeram mais volume, quer dizer que a genética para volume estava lá. Nós temos genética para mais sólidos em todas as raças e praticamente em todas as propriedades. E isso aconteceu porque os países de origem da onde está vindo essa genética para o Brasil, há muito mais tempo já estão preocupados com sólidos, né? Vamos pegar o caso dos Estados Unidos, onde boa parte da nossa genética historicamente vinha de lá, vamos dizer assim, não necessariamente hoje, até porque eu não tenho essa estatística, a gente sabe que diminuiu o peso. Mas mesmo os Estados Unidos têm 4 faixas de pagamento de preço, né? Eles chamam de classes, classe 1, 2, 3 e 4. A diferença só é do peso dos sólidos nesse preço, a única, porque uma é para queijo, vai ter mais peso. E a outra é para sorvete, tem outro peso, a outra é para leite fluido, tem outro peso, mas todas têm no seu componente quilos, no caso, dólares por libra de gordura, dólares por libra de proteína. Então, mesmo nos Estados Unidos.
E o extremo é a Nova Zelândia, que compra literalmente quilos de sólido, não tem classes nem classificação, é um sistema de pagamento e pronto. Então, por muitos anos, nós importamos, e não estava errado, porque nós comprávamos literalmente volume, né, sem valorização dos sólidos. Touros pensando em mais leite, mais leite, mais leite. Lá nos anos 70, a Associação Brasileira de Criadores de Gado Holandês, a nacional, conseguiu, junto ao Ministério da Agricultura, eu não sei se chegou a resultar isso numa normativa, se chegou a ser tal, mas de qualquer forma, uma orientação até interna, para que se dificultasse, não, a palavra não era proibisse, mas para que fosse assim, uma exceção à importação dos ditos touros negativo para leite. O que é um touro negativo para leite? Tu olha lá no catálogo do touro e tu vai dizer assim, ó, esse touro, as filhas deles produzem abaixo da média. Mas qual média? A média do seu país de origem, todos eles muito à nossa frente. Então, os touros que eram levemente negativos para leite, eles deixaram de vir para o Brasil, muitas vezes bons em longevidade, em reprodução e também em sólidos, entre outras características, porque eles eram positivos para leite. O que eles eram? Os touros para concurso leiteiro, né? É o que a gente importou. E aí a gente pagou em reprodução, a gente pagou em pernas e pés, a gente pagou em ubre, a gente pagou em longevidade, né? E também em sólidos, porque também o mercado não valorizava. Isso mudou, né? Porque lá na origem já não existem mais esses touros, eles estão mortos, já alguns botijões de sêmen desses touros antigos tem, mas todos os touros modernos de qualquer país são touros de qualquer raça produtores de sólidos. Obviamente, se tu pegar um touro da Holanda, eles nunca abriram mão de sólidos, um touro da Alemanha nunca abriram mão de sólidos, touro da Nova Zelândia, da Austrália, Estados Unidos teve um período e eles voltaram a valorizar sólidos. Então, hoje, basicamente, tu tem em quase que todas as empresas um leque de opções de touros que vão te trazer altos teores de sólido. Então, tu não está necessariamente fechado numa raça ou numa empresa, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. E o tempo vai mostrar isso. Logo o produtor ajustando dieta, ajustando manejo, conforto animal, ele vai ver esses sólidos vindo das suas vacas que ele não conhecia. Talvez tu lembre, Wagner, eu acho que já deve fazer uns 5 anos que a gente estava no Interleite ali em Chapecó e se eu não me engano, a própria Aurora reconheceu isso, né? Que ela potencializou a escolha de touros que não eram direcionados para sólidos e isso há uns 5 anos atrás, rebuscando formas de revisar isso, né? E mudar esse rumo, né? O que também é de forma mais lenta, né? Por questão de herdabilidade, né? Não é de um ano para o outro que a gente consegue fazer essa alteração em termos genéticos, né? Uma parte importante, Wagner, que eu vejo é que muitas vezes a propriedade, isso pode sinalizar, às vezes o produtor entender que ele precisa mudar o seu padrão racial, que ele precisa mudar o seu sistema de alimentação, que ele precisa abrir mão de volume de leite também, né? E é um dos pontos importantes para correlacionar. Inclusive, o nome da live, no meio ali eu coloquei volume de sólidos. Significa que o produtor ele consegue manter e aumentar o seu volume de leite, a quantidade de leite entregue, e que esse leite também consiga entregar mais sólidos. Exatamente. Muito baseado, pessoal, em ajuste nutricional, em ajuste de manejo e ajuste de nutrição, né? E claro, logicamente a questão genética também vem junto, mas tem muito a se fazer, eu acredito ainda, em termos de manejo e em termos de ajuste nutricional para que o produtor consiga buscar isso, né? Exatamente. Sólidos, a gente entende que tem uma alta relação também com saúde, né, Wagner? Saúde da vaca, saúde de rumen. Saúde de rumen. Então, todos os sentidos aí são positivos para que a propriedade busque produzir mais. E se ela tiver essa valorização, né, esse reconhecimento, financeiramente falando, acredito que a tendência é que esse direcionamento aí por parte do produtor passe a ser uma das metas das propriedades também, né? Eu acredito que agora, né, que entra esse sistema de pagamento que realmente vai mexer o mercado, porque não é uma valorização assim de faz de conta, ela vai fazer diferença, especialmente na medida que o tempo vai passando. Nós vamos ver outros benefícios que vão vir, né, em função desse ponto que tu levantaste, da saúde do animal.
porque vai obrigar o produtor a estar mais atento para a nutrição, e isso é quantidade e qualidade, e quando a gente fala qualidade, sobretudo balanceamento, né, da dieta. Então, é esse produtor que tem esse cuidado de uma vaca bem nutrida em volume e qualidade do que ele fornece e equilíbrio dos componentes. Esse conhecimento, ele é muito incipiente ainda no campo, né? Ele é um conhecimento muito forte nos países desenvolvidos, nossos concorrentes. Ele é um conhecimento muito forte nos grandes produtores no Brasil, que tem nutricionistas, que tem profissionais preocupados com isso e vão mexer cada milímetro ali de desvio, eles vão estar atentos, mas não é comum no nosso médio e pequeno produtor, né? E esse médio e pequeno produtor hoje, com esse conhecimento, que não é tão complicado assim, tem uma oportunidade muito grande de melhorar a sua renda, né? Então isso é bastante interessante assim, para o produtor, mas também para os profissionais que trabalham nessa área, porque é um novo cenário que se abre à frente, né? E a gente vê, por exemplo, até para quem nos escuta, de repente domina um pouco menos o assunto, mas está interessado, chamar a atenção de que, em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente costuma olhar para sólidos não é nem o seu valor absoluto, é a relação da gordura com a proteína. É a primeira coisa que a gente tem que olhar. Antes de pensar se ela está alta ou baixa, como que está uma em relação à outra? E existe uma proporcionalidade, né? E ela não é fixa. Por exemplo, na raça holandesa, na genética que predominou no Brasil até então, tá? Nós temos, que é basicamente o holandês Holstein, né? Vindo dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa, sobretudo de alguns países da Europa, não toda a Europa. Esse holandês tem uma média de gordura, proteína. Alguns calculam proteína-gordura. Eu gosto de trabalhar gordura-proteína. Se dividir o teor de gordura pelo teor de proteína na média do nosso holandês, vai dar em torno de 1,15. 1,12, 1,15, 1,16, nessa faixa. 1,15 e 16 mais frequentemente. Então, essa proporção aproximada já me diz que eu estou no caminho certo. Eu quero aumentar sólidos, eu vou ter que aumentar os dois juntos. E eu não posso, por exemplo, aumentar a proteína e aproximar demais da gordura. Quando eu tenho os dois muito próximos, é um indicador de problema. Normalmente vai ser a gordura baixando, né? Eu posso ter os dois caindo, mas normalmente, vamos pensar lá, uma proteína numa holandesa de 3 e uma gordura de 3, né? Os dois batendo. Eu tenho um problema, isso não é normal, isso não pode passar em branco. Já um 13,2 de gordura, 13,3 nessa vaca não seria normal, né? Então, o que é normal aí é um 13,5 para cima nessa vaca holandesa, não para baixo. E alguns extremos, inclusive hoje nós estávamos olhando dados de alguns produtores onde isso ocorre de inverter, né? De a gordura estar mais baixa do que a proteína. Isso é um caso ainda mais crítico. Então a raiz desse problema normalmente está na quantidade, mas sobretudo na qualidade dessa fibra, que a gente chama de fibra efetiva, que é a que realmente vai fazer esse rumen trabalhar e produzir os ácidos graxos que produzem gordura, e na proporção concentrado volumoso. Eu não necessariamente tenho que estar dando muita ração para a vaca para ter esse problema. Basta eu estar contando com pasto e uma ração e o pasto não veio, porque estava muito calor, ou porque eu dimensionei errado o piquete da noite, seja o que for. Eu estou dando lá 5, 6, 7 quilos de ração, a vaca tinha que estar comendo X quilos de pasto, vamos dizer 10, 15, 14 quilos de pasto, ela comeu 5. E aí automaticamente essa proporção de volumoso concentrado se alterou totalmente no rumen, né? E então eu tenho uma nova condição para essa microflora lá que induz a uma acidose, né? Faltou fibra, tem menos mastigação, tem menos salivação, eu vou em direção a uma acidose. Então esses números se aproximando, normalmente é fibra faltando, né? Fibra efetiva. E pode ser excesso de ração, se carregar demais, até o animal está fazendo o possível para comer aquele volumoso, mas eu estou insistindo em numa quantidade excessiva proporcional de ração. Então, isso é o principal problema que a gente vê hoje, sim, é o primeiro que tem que ser atacado. Não adianta a gente querer ir lá resolver ajuste de válvula do motor, regulagem de válvula, se o meu motor está precisando de uma retífica, né? E esse é um caso gravíssimo, esse caso de aproximação de gordura e proteína. O produtor vai começar a olhar, hoje está passando em branco, ele vai começar a olhar, tu vai ver. Muito bom. Pessoal,
Vamos aproveitar bem essa live aqui. Vamos clicar no compartilhar. Então, repassa essa live para mais pessoas, que esse tema está muito interessante. Eu gosto, Wagner, de reforçar o que eu entendi do que o convidado falou. E isso que tu falaste agora da relação gordura-proteína, sabe que é algo que eu utilizo em todas as visitas que eu faço. Porque a gente consegue ter um olhar, ou pelo menos uma previsão, que ela muitas vezes é muito assertiva do que o rebanho está apresentando nutricionalmente, muito sem ver as vacas, sem ver o rebanho, sem conhecer a propriedade, a gente consegue ter algumas noções. É claro que é importante utilizar mais de uma análise, né? A gente não pode se desesperar por causa de uma análise do que chegou, né? É importante olhar o histórico e olhar na prática. Pessoal, para que vocês entendam o que o Wagner falou, ele comentou que a gordura e a proteína, elas têm que andar próximas. Então, se a gordura do rebanho sobe, a gente entende que a proteína também tem que ter uma certa proximidade. Quando a gente tem um distanciamento muito alto entre gordura e proteína, muitas vezes a gente vê que isso pode ser característico, Wagner, de vacas perdendo peso, ou de rebanhos perdendo peso. Pode caracterizar, por exemplo, uma cetose, né? E essa gordura, em vez de estar vindo da fibra, está vindo da própria gordura do tecido adiposo, né? A vaca mesmo. Então, se tiver produtor aqui, pessoal, se tiver produtor, pega a última nota do leite, pega o valor da gordura e divide pelo valor da proteína. O Wagner falou que a gente tem uma média de achar um resultado de em torno de 1,15. Isso seria uma normalidade. Isso na raça holandesa Holstein, né? Tá. Na raça Jersey, da genética que está no Brasil, em torno de esse número se transforma em 1,22. Esse é o normal da Jersey. Então, já 1,15 na Jersey, eles estão muito próximos. Tu falou assim, ó, que eles têm que estar próximo, mas na verdade é o equilíbrio. Eu não quero próximo demais. Se tiver muito próximo, até é mais grave do que se eu tiver um pouco mais longe. Eu não quero essa gordura chegando na proteína. Eu quero essa gordura nessa proporção. E quando eu for trabalhar aumento de sólidos, é isso aqui, ó, os dois subindo. Essa é a teoria. Mas tem um aspecto genético, né? Porque tem uma coisa que a gente tem que lembrar. Eu não falei lá que a Nova Zelândia pagou por gordura até 1990, né? Eles vão por gordura. Depois que eles passaram a pagar por gordura e proteína. A Inglaterra também comprou gordura. Os Estados Unidos, muitos anos antes, eu acho que eles passaram para litros de leite, né? Ou libras. O americano compra 100 libras, né? Ele paga preço por 100 weight, que seria dólares por 100 libras de leite, né? É um sistema totalmente diferente. Mas eles também compravam gordura, porque no mundo que não tinha refrigeração, tu não tinha como fazer produto para vender, a não ser coisas de gordura. Manteiga era a única coisa que o pessoal conseguia fazer, né? E queijos duros, né? Então a compra era de gordura no mundo inteiro. E como isso, em alguns países como Nova Zelândia, não está tantos anos atrás, o efeito disso na genética, ele ainda está presente. Então, geneticamente, alguns animais foram modificados e é o normal deles eles ter essa distância maior. É o caso do Jersey. O Jersey tem uma distância maior, proporcionalmente maior, do que o holandês Holstein que está no Brasil. E se já nós pegarmos, por exemplo, a vaca holandês Frísio da Nova Zelândia, né, que é uma linhagem diferente do holandês, não é o holandês Holstein que a gente está acostumado aqui, essa vaca grande, que hoje está chegando a 700 quilos, né? A vaca neozelandesa, o Frisia, tinha 500 quilos. Hoje ela está com 540, 550, ela já cresceu também. Mas nota a diferença de tamanho. E essa é uma vaca de sólidos. A vaca holandesa Frísio da Nova Zelândia produz os sólidos da nossa Jersey, certo? E a Jersey da Nova Zelândia produz sólidos que ninguém acredita. Aqui o pessoal pensa que está errado. Chega a bater 6 de gordura, aí tu divide por 1,22, vai dar a proteína lá. Uhum. É assustador. Então isso mostra o que já está aí, ó. O que os outros fizeram para nós, na verdade, só foi um serviço que fizeram para nós. Está aí, ó. É só acessar, né? E já está em casa. Em primeiro lugar, a boa notícia é que todo mundo já tem em casa vacas de mais sólido. Elas não estão aparecendo porque nós não estamos nos preocupando com uma nutrição adequada e nós não estamos dando condições ambientais também para esse animal. Que eu acho que é importante nós falar desse aspecto também, porque
ele é um dos motivos que acabam indo para o confinamento, né? Saindo desses sistemas que dependem de pasto para confinamento, em função das questões ambientais, de conforto animal. Deu uma falhada na transmissão, não sei se tu está me ouvindo. Acho que sim, Sim, né? mas tá tudo certo. Uma pequena falha. Ok. Inclusive, me marcou muito, Wagner, tá relacionado com o que tu provavelmente vai falar, no nosso encontro que a gente teve com o Renato Palma Nogueira, né? Onde ele Sim. comentou algo que faz parte da nossa rotina, mas que não tinha raciocinado dessa forma, né? Que muitas propriedades estão confinando, pensando em fugir do problema do barro, do mal-estar de ver vacas em situações ruins, né? E não Sim. diretamente pensando no confinamento para potencializar a produção e tudo mais. É realmente para fugir daquele ambiente insalubre, daquele ambiente ruim, e como um principal motivador, né, para essa mudança desses temas, né? Bom, deixa eu enganchar então esse assunto de conforto animal com sólidos e aí nós fazer um comentário sobre digamos, essa opção de ir para o confinamento, né, em função desse desafio. Primeiro, a gente sabe que calor é um dos problemas que causa grande distúrbio no consumo de matéria seca, né? O principal efeito do calor numa composição indesejável do leite tem muito a ver com o fato de que a vaca não consegue consumir aquela fibra que ela precisa. Basicamente num pasto, né? Tô com calor, a vaca está com calor, ela vai ter que sair do pasto, ela está indo para a sombra e ela está deixando de comer. Se eu não fizer por onde compensar isso aí, eu vou ter quedas de sólidos nesse leite. Isso explica a nossa curva de produção de sólidos. Ela vem de um patamar mais baixo de verão, sobe em direção a maio, atinge um platô em junho, julho e começa a cair de novo. É justamente uma correlação perfeita com a temperatura média do ano, né? As condições ambientais. Não é o único fator, mas essa é a curva de sólidos aqui no sul do Brasil todo, né? Pico em junho, julho. E um dos fatores é o calor. Não é o único, mas um dos fatores é o calor. De uma vaca que começa a ter restrições comportamentais para pastar as horas que ela precisava. Naqueles produtores que fazem o que a gente recomenda, que a gente chama de manejo para dias quentes, essa queda é mínima, né? Essa queda é mínima de sólidos e de volume. E os que não fazem, ela é assustadora. Em volume de leite chega a 30%, somente por causa do calor. Então, tanto esse manejo alimentar, como a questão de corredores, como a questão toda que envolve conforto animal, todas têm, e conhecemos e temos divulgado, e eu acho que o pessoal tem que ir atrás e conhecer mais, soluções comprovadas, né? No caso do calor, a gente começa com a água, com a sombra, que são fatores esquecidos, infelizmente, né? Jamais trancar a vaca no pasto lá a partir das 10 da manhã, é uma burrice isso aí. Até CCS a gente aumenta com essa prática. E fornecer um volumoso no coxo com a ração nesse horário aí quente do dia. Não forçar os animais, deixar livre para voltar para o pasto se desejarem, mas não forçar. Buscar fazer uma ordenha cedo para elas terem a fresca da manhã, o primeiro pastejo, pelo menos de 2 horas na fresca da manhã. E depois o outro fator importantíssimo é o acesso dessas vacas ao pasto de noite. E todo animal num sistema de pastejo que passou calor de noite compensa de dia, compensa de noite. Uma vaca que não tem calor de dia pasta lá em torno de meia hora, mais ou menos, da meia-noite às 2, sempre como grupo, né? Mas uma vaca que passou calor de dia, ela vai pastar 4 até 5 horas de noite. E se eu não tiver área de pasto e de comida, como que ela compensa isso aí? Ela não vai consumir a fibra que precisa, eu não estou computando isso aí, porque eu não meço, não sei, aí eu não dei esse volumoso e aí eu começo a aproximar aquela síndrome da gordura baixa, né? Quem causou foi o calor, mas eu podia ter contornado com práticas simples, como essa que a gente descreveu aí. E a questão de corredores, eu acho que não entramos hoje, nós podemos fazer uma outra conversa aí sobre a questão de conforto, mas são práticas que o pessoal não tem levado em consideração e acabam indo para o confinamento. O pasto, vamos lá, muitas vezes o pessoal argumenta assim, ó, baixa de sólidos em função desses pastos de alta qualidade e isso dá uma acidose. Isso está errado, tá? Está errado. Primeiro lugar,
Se pasto de alta qualidade fosse sinônimo de baixos sólidos, a Nova Zelândia não teria 8,9 como sólidos gordura mais proteína, esse sólidos GP, que é o mesmo conjunto de sólidos que os Estados Unidos consideram, o Brasil também, gordura mais proteína, 8,9. O nosso era, alguns anos atrás, 6,5, 6,7, hoje está em torno de 7. 7, 7,2. E a Nova Zelândia tem 8,9. Então, olha a diferença aí que eles têm de mais sólidos em relação ao nosso leite hoje. Não ao nosso potencial. Nosso potencial, eu creio que em questão de anos nós estamos lá. Mas em relação ao que a gente pratica hoje, né? E o sistema neozelandês é basicamente dependente de pasto. Grandemente dependente de pasto. Então, isso é um mito. O que ocorre? É uma combinação de fatores. Muitas vezes, eu tenho uma anual de inverno, sempre as anuais vão ter uma fibra menos efetiva, não é bem a palavra. Um FDN menor do que uma planta perene. Pega lá, vamos para o verão. Um Mombaça sempre vai ter um FDN maior do que um milheto. Uma festuca sempre vai ter um FDN maior do que um azevém anual, certo? Então, perenes versus anuais. Eu tenho que ter um certo cuidado, assim, embora a gente viesse muito dependente dessas anuais de verão e de inverno, nós queríamos volume de leite. Agora nós temos que olhar a composição desse leite, então. E aí eu vou ter que ter uma estratégia de planejamento forrageiro, vou seguir contando com esses materiais, mas talvez eu tenha que ter uma mistura de outras coisas, de outras fontes de fibra nessa dieta, né? Mas imagina assim, um azevém tetraploide, aquilo é quase uma manteiga, né? Tu torce as folhas, ele quase que se derrete na tua mão, de tanta qualidade, né? Altíssima energia, altíssima proteína, super bem-vindo. Mas hoje, se ele é a única fonte de fibra para vacas de alta produção, porque aí é que está o segredo, não é o baixo FDN desse pasto. Esse pasto tem FDN mais do que adequado. O segredo está, ou digamos o erro, ou o desequilíbrio está na combinação com o concentrado, que tem ali 10, 12, 14% de FDN, 9, 8, dependendo da composição, se vai mais para farelo de soja, mais para milho, ou seja, qual for o componente. Mas vamos pegar 10, então um pasto lá de 45, que é baixo FDN, de alta qualidade, com uma ração de 10, estaria tudo bem. Agora eu começo a ter uma vaca que não comeu o pasto que tinha que comer e começa a predominar nesse equilíbrio. Os 10 e não os 45, eu facilmente desequilíbrio e tenho uma dieta com menos de 35% de FDN, que esse aí a gente considera o ponto de corte. Se a combinação dessa dieta está acima de 35, dificilmente vai ter problema de acidose, de inversão de gordura com a proteína. Agora, se aconteceu isso, é quase certo que tu vai ter, né? Então, 35% de FDN é mais ou menos um indicador para qualquer sistema. Isso não é só para sistema de pasto, para confinamento também. Um ponto que eu vejo aqui também, Wagner, que potencializa essa visão, essa dúvida do produtor, né? Porque ele entendeu que quando as vacas estão com acidose, vamos imaginar numa vaca confinada, amolece o esterco, é o primeiro sinal, né? Sim. E a gente vê em vacas a pasto justamente isso. Eu acredito que outro fator que ajuda muito, Wagner, porque a gente entende que isso é no início, né? Nas primeiras semanas de adaptação das vacas, tem uma alta correlação com a taxa de passagem e com o teor de umidade da dieta. Sim. Porque tu pega esses azevens, essas manteigas que tu falou aí... Nos primeiros pastejos tem 13% de matéria seca, até menos às vezes. Até menos. Então, a vaca vai estar comendo ali 85% do que ela botou para dentro da boca é água. Então, isso associado a uma alta degradabilidade, uma alta digestibilidade, a taxa de passagem acelera, né? Então, o trânsito de toda essa dieta no trato gastrointestinal da vaca é mais rápido. E a tendência de amolecer esterco mesmo. Outra coisa, Wagner, falando nessa questão de acidose, que muitas vezes, como a gente faz muita análise de silagem, a gente acaba entendendo melhor, né, e simulando dietas. As silagens, com exceção dos últimos anos, que em termos silagem de milho, planta inteira, né? A silagem, o produtor está conseguindo fazer silagem com 35%, 37%, 38% de amido. E a gente sabe que ainda existe propriedade que fica talvez um mês, dois, sem pasto, né?
E muitas vezes, ou que fique uma semana sem pastagem. Uma semana sem pastagem, com uma silagem compensando o pasto com silagem. Essa silagem com amido alto. Mesmo se ele trabalhar com um concentrado proteico sem amido, o teor de amido da dieta vai extrapolar. E aí Sim. a acidose acaba acontecendo, né? Então a gente vê muito isso com silagem, né, Wagner? Também. Sim. E no caso do pasto, ainda tem mais uma coisa assim, ó, que está errado, mas de qualquer forma se consolidou no campo. O produtor vê essa bosta mais tendendo a líquida, né? Menos consistente e entende que isso aí é excesso de proteína. Não é essa a causa, né? Na verdade, a causa é a fibra, como nós falávamos antes. Então, foi bom tu ter falado da questão do esterco, que talvez fosse me passar batido. Isso é um indicador assim, muito importante da gente levar em consideração. Qualquer produtor entende isso, qualquer técnico consegue. Daqui a um pouco tu foi fazer uma visita, o produtor teve um imprevisto, não podia estar lá. Tu não precisa perder a tua ida lá, dá uma caminhada e olha a bosta. Tu olha a condição corporal de vaca, olha a bosta e olha a pasto, a tua visita está 90% feita. Tu já tem condições de saber que tipo de dificuldade ele está passando. Né? Eu sempre olho e recomendo você olhar o piquete com mais pasto, o piquete com menos pasto. Enquanto eu procuro esses dois, eu vejo os outros. E aí eu vejo como é que está o que eu chamo de cunha de pasto, que é essa sequência que tu tem que ter disso. Olha a condição corporal do rebanho e olha a bosta, meu Deus, tu já tem aí uma informação muito grande. O resto, de repente, tu resolve por telefone, né? Mas isso aí tu não pode deixar de ver. Então, o esterco a gente quer o quê? Um pastoso mole. Esse é o esterco da vaca de alta produção, tá? Aquela típica vaca seca, o esterco da vaca seca, que é mais consistente, redondo, parece uma pizza com um buraquinho, é o esterco normal de confinamento. É o esterco normal de vaca de pré-parto. Mas em sistemas a pasto, se eu tiver esse esterco, eu estou com fibra de baixa qualidade. Então, mas eu não posso ir exageradamente para aquele esterco menos consistente. Então a gente trabalha numa escala de 1 a 5, 1 é uma água, 2 é um semilíquido, 3 é um pastoso mole, show de bola, 4 já é esse da vaca seca, e 5 é o outro que eu não deveria ver na propriedade, que parece uma bosta de cavalo, que se tu der um bostaço na testa de um, tu derruba, né? Que então, é a soma, né, de muitas vezes falta de água, com uma dieta com FDN alto, né, uma dieta pobre em nutrientes. Exato. Tu diz essa mais consistente? É. Isso, FDN alto sempre, proteína baixa, energia baixa, né? Por consequência, taxa de passagem muito baixa. Nas bezerras, que normalmente é os animais secos que vão, o produtor não põe a vaca em lactação nesse pasto, ele bota os animais em crescimento. É aí que dá aquela terneira que não cresce e só tem pança, né? Ela é peluda, pelo opaco, pançuda e raquítica. É a terneira que produz essa bosta número 5 aí, né? Ai. Muito então, bom. Essa questão do esterco mole, tá, só para completar, e o pessoal que possa ainda ter uma curiosidade, não se assustem com isso aí, é normal colocar nos pastos de inverno, vai diminuir a consistência do esterco, pensem nisso como uma oportunidade. Esse pasto é riquíssimo em proteína, então eu tenho obrigação de baixar o teor de proteína da minha ração. Se eu estava lá com 24% no vazio de outono, eu vou indo para um 22, 20, 18, 16%, só que não iria abaixo disso se eu não sei muito bem o que estou fazendo. A gente tem trabalhado com 12 até 10, mas os produtores para baixar de 16 têm que saber muito bem o que estão fazendo, tem que ser profissional no pasto, para não cair leite. Então é uma oportunidade, já que o farelo de soja é uma das coisas mais caras da ração, se bem que o milho, né, não ficou para trás nos últimos 2 anos, e melhorar a fibra. Se eu não tenho no pasto uma oportunidade de ter uma fibra de qualidade, aí é a hora de eu pensar numa alternativa que eu tenha na propriedade de uma fibra com uma taxa de passagem mais lenta, com uma efetividade maior. Isso pode ser, por exemplo, eu não estava dependente de silagem, eu manter um pouquinho de silagem, não ter saído dessa silagem desse período, ou voltar a fornecer uma silagem. Aí se eu tenho 2 silos, um lá não granou, deu seca, não deu grão, horrível, mas esse agora é o momento que eu posso usar essa palha aí desse milho como remédio, né? Eu vou conseguir ajustar esse score de esterco. Mas o pré-secado como um produto nobre para isso e o feno, né? Também, para regular a fibra. Basicamente 1 quilo de feno, 1 quilo de pré-secado, matéria natural, eu consigo já com isso aí regular essa bosta dessa vaca.
A gente vê um problema também, Wagner, muitas vezes é comum a gente ver numa entre-safra de pasto, por exemplo, a dieta de silagem e ração e um pouco de feno, dieta pobre em proteína. Porque o produtor que tem pastagem de inverno, que ele potencializa a pastagem, ele acaba não indo para proteínas maiores, para 24, para 26. E ele passa por períodos de baixa proteína na dieta. E muitas vezes o produtor tem pressa de reduzir a proteína. E eu vejo isso muito correlacionado, Wagner, com o tempo de pastejo. Porque às vezes, como a gente falou, né, pastagens novas, tenras, matéria seca muito baixa. E aí o produtor me diz assim, as vacas estão 4 horas na pastagem por dia, ou estão 5 horas. A gente entende que a vaca vai pastejar em torno de 2 horas, vai ficar 1 hora talvez descansando e vai pastejar mais 2, né? Então Exatamente. se a gente calcular nessa situação da vaca 4 horas na pastagem, pode ser a melhor pastagem que tiver. Devido ao teor de matéria seca da pastagem e que a proteína bruta alta está na matéria seca, a gente vê que muitas vezes as vacas nessa disponibilidade de pasto, a recém elas passam a alcançar o teor de proteína bruta que elas demandam, né? Por E às dia. vezes o produtor se precipita reduzindo a proteína do concentrado antes da hora. Então é um É. dos momentos que eu vejo delicados também nessa decisão para a propriedade. Agora, né, e voltando, já que nosso exemplo obrigatoriamente é a CCGL, porque é a empresa que está fazendo a frente nesse sistema de pagamento, né? A CCGL está na análise de leite, todos os produtores vão ter acesso a isso aí, e os seus técnicos, né? Agregando como rotina a informação do nitrogênio ureico do leite, ou a ureia do leite. E essa informação, que nós já tínhamos gordura e proteína, todo mundo no Brasil sempre teve, mas normalmente o produtor, para ter o nitrogênio ureico, ele tinha que fazer uma análise particular e pagar isso aí. Hoje passa a ser de rotina o nitrogênio ureico. E quando a gente tem gordura, proteína e nitrogênio ureico, a gente consegue diagnosticar o que realmente está acontecendo nessa dieta. Então, a boa notícia para os produtores é que agora, com esse terceiro componente, a gente vai ter digamos assim, uma ferramenta muito poderosa para diagnosticar já antes de sair. Tu tá lá no teu escritório, Rodrigo, né? Antes de sair, tu tá conversando com o produtor, tu olhou a análise do leite dele, tu tá indo lá fazer uma visita, tu já tá sabendo o que tu vai esperar, só pelo que tu viu no leite, né? E isso sem estar completo, esse triozinho aí de gordura, proteína e nitrogênio ureico não era possível. A gente tinha uma noção. Falamos aí da relação gordura-proteína, mas a gente não tinha noção do nitrogênio ureico. E aí, como baliza assim, para o pessoal, pensar em valores alvos, né? Não se assustar quando a coisa desvia um pouco disso aí, mas uma faixa-alvo de 10 a 14 miligramas por decilitro, que é a medida do nitrogênio no leite, da ureia. E entendendo que se eu estou abaixo, provavelmente eu tenho um problema de fome, tá? Fome de proteína nesse caso. Que nem sempre é a proteína, digamos, verdadeira, ou a proteína não degradável no rume, né? A proteína, digamos, que vai ser degradada e desdobrada em aminoácidos. Às vezes é uma falta total de proteína, às vezes é uma falta de proteína degradável no rume, do nitrogênio não proteico. Mas se eu tiver acima, então abaixo de 10 eu tenho falta de proteína quase certo. Acima de 14, eu tenho uma oportunidade, eu tenho um nitrogênio que está sendo perdido, que o animal está pagando para botar fora, está saindo no leite porque eu medi o leite. Se eu medisse na urina, está saindo na urina também. Então o animal está se detoxificando, tirando esse veneno do sangue, que é o nitrogênio em excesso, e com isso está pagando, né, em energia. Ela está indo lá, está pegando a carteira, está pegando o dinheirinho dela, que é energia, e está pagando. Ó, não quero isso aqui. Aí tu está dando uma ração de 24 com um azevém de 25 de proteína, uma vaca precisando de 15, 16, né? Então ela está botando todo esse excesso fora. Quando subir de 14, não se assustar, tá? Mas enxergar como oportunidade de correção dessa dieta. E normalmente vai vir no sentido de eu fornecer mais energia, mais amido, mais carboidrato não fibroso, mais CNF para essa vaca. Isso pode ser mexendo na ração, adicionando um milho, né? Tem diferentes formas de fazer isso, é uma oportunidade. Muitas vezes a gente E vê... só para completar uma coisa Sim. interessante, se eu tiver nitrogênio ureico baixo e proteína baixa, eu tenho fome. Isso é certo.
tenho falta de proteína. Tá? Agora, se eu tiver nitrogênio ureico baixo e proteína baixa, aí o problema é diferente. Não necessariamente tenho falta de proteína. Eu posso estar com falta de energia. Isso. É o que eu ia comentar, Wagner. Às vezes o que potencializa essa suba do nitrogênio ureico no leite é realmente a deficiência energética. Muito comum. E tu acaba não tendo o carbono para sequestrar aquela amônia no rumen. Exato. Tu acaba desperdiçando, né? Isso. Para o pessoal entender, as bactérias, nós temos uma proteína que vai ser desdobrada, né? E transformada em amônia, essa amônia é absorvida pela corrente sanguínea e é processada. E temos uma proteína que passa sem ser atacada no rumen e vai ser absorvida lá nos intestinos, no duodeno, né? Quando eu tenho bactérias que precisam de muitas coisas, mas a chave do crescimento delas é nitrogênio e energia. Energia livre, energia na forma de CNF. Basicamente, por exemplo, um amido. Se eu tenho um excesso de nitrogênio e essa bactéria está sentindo que tem nitrogênio e não tem, para fechar as contas ali, o amido, esse nitrogênio sobrou e tem que ser extraído via sanguínea. Se a bactéria tem esse carboidrato, ela usa essas duas fontes para ela viver, para ela crescer, para ela se reproduzir, e a vaca, vamos dizer assim, come a bactéria. Na verdade, a vaca consome essa bactéria, cresce tanto esse volume de bactérias que elas cumprem um ciclo, elas têm uma vida, elas também vão ser destruídas, e ela vai ser absorvida como proteína lá no duodeno também. Então, muitas vezes, esse excesso de nitrogênio é uma oportunidade de eu aumentar leite, melhorar sólidos com mais energia, via carboidrato. Uhum. Olha só, aqui uma pergunta do Wagner. Sólidos, no caso, seria gordura e proteína somente? Não, né, Wagner? No pagamento é. No pagamento, eu acho que sim. Está perguntando do pagamento. O Wagner, meu xará, lá de Minas Gerais, senão eu não estou vendo aqui a foto muito pequenininha, mas acredito que seja ele, lá, produtor da Embaré. Se não me engano, é o Wagner que eu estou pensando. Sim, no sistema de pagamento da CCGL é a seguinte, ó, quilos de gordura, quilos de proteína e CCS. Esses são os 3 fatores que têm grande impacto na precificação. E esse sistema ele é transitório, começa com 10% apenas da folha do produtor com sólidos e vai crescendo com o tempo até lá na frente chegar a 100% do leite comprado dessa forma, quilos de gordura e proteína com ajustes para CCS. CCS acima de 300 mil começa a ter uma penalidade que é crescente na medida que ela se afasta para cima de 300 mil. E de 300 mil ou menos não tem penalidade nenhuma. Muito bom. Aqui tem uma pergunta do Lucas Guise. Ele quer saber quais são as principais dificuldades, Wagner, para a implementação desse sistema de pagamento por sólidos. O que tu tem identificado, tu que está acompanhando, Wagner? Eu posso responder isso por ter testemunhado essa dificuldade, né? Porque, na verdade, a CCGL precisaria ter implantado isso lá no início, né? A dificuldade é falta de cultura no nosso meio, que nós estamos num meio que sempre valorizou o volume e que sempre precificou em cima disso. Então, como tu vai ser o patinho feio, o único Joãozinho do passo certo, né? Como tu introduz um sistema de pagamento diferente, porque vamos pensar junto, pessoal. Quando tu começa a comprar sólidos, tu não está comprando leite. Pensem comigo, o produto deixa de ser leite, passa a ser sólido. Porque o leite sem água não é leite. Então, nós estamos valorizando os sólidos, é outro produto. Tu passa a ser produtor de uma coisa com outra configuração, entendeu? E isso é uma mudança de paradigma. Nós estamos num momento, vocês vão ver que nós vamos ter uma mudança de paradigma, uma mudança na forma de pensar e de ver as coisas. Vai seguir tendo aqueles produtores que vão ter que receber por litro de leite, com certeza, e vai haver uma migração de empresas para um sistema de valorização por sólidos. Umas vai ser via percentual, né? Importante, como algumas já fizeram. É o caso, eu citei aí o Wagner da Embaré. A Embaré tem um sistema de valorização muito forte de sólidos, que não é aquele cheirinho assim de faz de conta, que muitas vezes o próprio produtor que tem muito sólido sentia que aquilo não fazia diferença para ele, né? A Embaré tem um sistema de precificação pesado em sólidos,
Mas esse da CCGL, ele é mais ousado, porque ele paga quilos de sólidos, né? Ele não é ousado agora com 10% do pagamento, mas na medida que ele vai em direção a 100%, ele é mais ousado. E como que tu introduz isso? Como que o produtor entende, né? E é essa fase que a CCGL vem trilhando no sentido de criar essa cultura, né? Treinar o seu pessoal, passar esse conhecimento para os técnicos das cooperativas associadas e agora, nesse momento, consolidar esse conhecimento a nível de produtor e ter se preocupado em fazer um sistema transitório para não ser uma coisa de impacto, né? Eu acho que isso também foi muito importante, está sendo e vai se mostrar muito importante. Então, a resposta para ele é a dificuldade de tu ser diferente dos outros e ser compreendido. E não ser deixado para trás, né? Porque os produtores têm que entender, têm que perceber que vão ganhar com isso e têm que seguir sendo parceiro da empresa. Essa, digamos, eu acho que é a chave do sucesso de uma mudança radical dessas, né? Wagner, num geral, hoje, quantos por cento dos produtores já sairiam ganhando, caso essa migração nessa forma de pagamento já fosse efetiva agora? Teria um número quanto a isso? Eu não... Vamos lá. Primeiro, foi boa a tua pergunta para esclarecer o seguinte, eu não falo pela CCGL e não tenho autorização para isso, né? Obviamente, como trabalhei lá e conheço o trabalho da empresa, tenho uma história e sempre que a gente comenta são coisas públicas e que eticamente podem ser comentadas, né? Nessa questão, eu te diria assim que é uma informação interna, eu não sei te dizer. Agora, eu posso, pelo que eu conheço de leite, eu não posso falar dos números da empresa. Eu não sei te dizer. Agora eu posso pelo que eu conheço de leite. Quando tu tens um sistema de precificação como esse da CCGL, tu vai sempre ter quem ganha e quem perca. Mas eu posso garantir que hoje a grande maioria vai ganhar, mesmo quem imagina que não ganharia. Agora, o que vai acontecer? Qual é a lógica de uma empresa implantar um sistema desses? Ela quer e precisa modificar a composição do seu leite, então ele é dinâmico. Hoje é uma situação, amanhã é outra. Então, vamos imaginar um caminhão, o resfriador do produtor, um caminhão-tanque chegando na empresa, esse é o volume total de leite, e ele traz isso aqui de pó. Começou, vamos imaginar, hoje, foi lá, lançado o sistema de precificação, o produtor decide, vale a pena para mim ou não? Para mim vale, fico na empresa, beleza. Para mim não vale, estou fora. Quem que vai sair? Os que se acham prejudicados, que não se enquadram positivamente nesse sistema. A partir dali, tu já tem uma mudança do leite. Agora tem produtores que fornecem leite para outras empresas que enxergam uma oportunidade de ganhar dinheiro nesse novo sistema de precificação. Eles vêm para a empresa. Então, em curtíssimo espaço de tempo, tu mudou a composição do teu leite. Não muito, um pouquinho, mas já deu um passo nessa direção. Aí vai lá o Rodrigo com seus produtores assistidos, sua cooperativa, ajusta a dieta. E todo mundo faz isso. Nós já demos outro salto lá para frente, com a mesma genética, em 30 dias, né, Rodrigo? Nós vamos levar 4, 5 dias, já estamos corrigindo o sólido, em 30 dias a gente tem outro leite vindo aí. Então já demos mais outro passo. Então, esse caminhão que chegava com isso de pó, está começando a chegar com um pouquinho mais. E aí vai indo, vamos melhorando, vamos aprendendo, vamos trazendo genética compatível com esse novo sistema de pagamento. Quando a gente vê uma empresa que trazia isso de pó dentro de um caminhão, traz isso. E, obviamente, que esse produto tem um valor diferenciado. Então, aí que está o grande ganho do sistema, né, que trabalha. Ele passa a ter um produto diferente. Então, por litro de leite tem mais matéria-prima ali dentro, obviamente que o valor dela é maior. Então, o valor do litro de leite, com certeza, vai crescer no futuro, daqui para frente, porque tem mais pó lá dentro. Isso é uma coisa. Mas também aquele teor de sólidos necessário, a barra, vai aumentando para todo mundo, né? Então, a empresa tem que acompanhar esse crescimento. Então, isso é uma escada que todo mundo vai subir. Todo mundo vai subir uma escada. Sem ficar ofegante, sem cansar, mas é uma escada, um degrau de cada vez. Assim que eu enxergo. Sim. Aqui tem uma pergunta do Felipe. Dentro da importância dos sólidos, a raça Jersey seria a vaca do futuro, Wagner? A gente comentou um pouquinho sobre isso, mas acho que é importante reforçar. A gente falou lá no início sobre essas diferenças raciais, mas eu diria assim, não necessariamente. Tá? Qual é a vaca do futuro? A vaca da raça que for, que dure, persistência, longevidade, para mim é a característica mais importante de uma vaca. Tá? Uma vaca de corte também é a característica mais importante. Por que a longevidade é a característica mais importante? Porque significa que ela não foi descartada. Simples assim.
Uma vaca longeva é uma vaca que não foi descartada. Se tu não descartou essa vaca não te deu problema. Essa vaca pegou cria, ela te produziu um terneiro com a regularidade que tu precisa. Ela não adoeceu, ela te deu um leite de qualidade. Muitas vezes é a vaca que tu nem percebe no rebanho, que a melhor vaca é aquela que tu nem te lembra dela. A vaca, coitada, é a vaca mais lucrativa no rebanho, é aquela que eu não me lembro dela. Ela não é uma ganhadora de concurso leiteiro, e normalmente a gente vibra com ela e tem que ter e faz parte da ponta, mas são as vacas que vão me dar torção de abomaso, que vão me dar mais dificuldades de manter condição corporal, etc e tal. E aquela vaca que não produz, né? Então as vacas dos extremos são as vacas que eu noto, e as do meio não. Então vaca longeva em primeiro lugar, essa é a vaca lucrativa. E ela está em qualquer raça leiteira. Ela está em qualquer raça leiteira. Eu tenho que procurar, então, eu decido por uma raça por motivos que a gente pode ajudar. E até num outro momento nós poderíamos falar sobre esse tema, eu gosto muito. Eu decido por uma raça e eu tenho que ser persistente na raça e no sistema. Qual é o grande erro do brasileiro que os nossos concorrentes lá fora não cometem, não estão cometendo e nunca vão cometer? Nós estamos brincando com o sistema e confundindo as vacas. Vamos lá. Eu crio um sistema de alimentação, de nutrição, não preciso nem definir qual é, de um jeito. E aí eu tenho um rebanho que está se adaptando. Ah, doutor, as regras são essa, beleza, gostei. E ela vai lá e dura. Aquela ali, não, essa vaca não deu certo. Descarta. Ok, acabei de moldar um rebanho para o meu sistema. Passou 2, 3 anos, agora eu vou fazer tal coisa. E aí eu crio lá uma diferença de sistema, de comportamento animal, e eu vou ter um novo desafio para esse rebanho que ele vai ter que de novo se adaptar. Então, toda vez que eu ficar mudando o ambiente, eu estou criando barulho, confusão no meu melhoramento genético. Nós temos que decidir de uma vez qual é o meu sistema. Isso é mais importante, persistência, consistência, para ganho genético é o mais importante de qual é o teu sistema. Isso que as pessoas têm que entender. Então, nós temos que parar de perseguir genética de vaca. A genética de vaca tem que ser aquela que nós precisamos para o nosso sistema. Escolhe sistema A, B, C ou D, e a minha genética vai ser para aquele sistema, entendeu? E nós estamos com genética trocada, nós estamos pegamos e botamos genética e sistema de produção dentro de uma caixa, estamos chacoalhando, e queremos que isso dê certo. Não vai dar certo desse jeito. Então, a resposta para ele, Jersey é boa para esse sistema? Com certeza. Uma vaca que tem muito menos estresse por calor, é uma vaca que tem boa reprodução, é uma vaca que tem uma produção, seja de litros de leite ou de sólidos por quilograma corporal, extremamente eficiente, né? É uma vaca ativa, pasta bem, não dá problema de parto, né? Tem um problema crônico que a raça vem sendo consertada nesse sentido de profundidade de ubre caído. Tirando o ubre caído, eu não vejo problema na Jersey, é o único problema que tem. Então é uma raça fantástica. Agora, tu consegue isso na holandesa. E tu consegue isso em cruzas que tu pode trabalhar também. Então, é muito uma questão de escolha individual. Eu não entro nesse time, nessa discussão aí de qual a raça melhor, porque a raça é feita pelo dono, certo? Então, tem condições de se ter animais de qualquer linhagem performando bem. Show de bola. Pessoal, vocês tendo dúvidas, ainda dá tempo de digitar. Tem um balãozinho aqui embaixo da tela do seu celular com um ponto de interrogação. Digita a tua dúvida que ainda dá tempo da gente respondê-las. Wagner, para a propriedade produzir mais sólidos, né? Acho que seria importante a gente, para concluir isso, no quesito nutricional, né? Citar alguns pontos importantes para a gente potencializar a produção de proteína ou potencializar a produção de gordura, né? E para que a gente consiga ter essa boa relação entre as duas, né? A gente vê que a gente tem uma relação muito próxima entre teor de energia da dieta, basicamente amido, né? Se a gente quiser aumentar a proteína do leite, porque para o pessoal entender, pessoal, a proteína do leite, ela vai chegar através da proteína metabolizável. A proteína metabolizável, o principal componente dela é a proteína microbiana, que são os micro-organismos do rumen que completam o seu ciclo e morrem. E depois são disponibilizados para a vaca. E essa é uma nobre proteína, uma cadeia de aminoácidos excelente, que vai compor e vai aumentar a proteína do leite. E a gente vê, Wagner, que para ter maior produção de proteína microbiana, a gente precisa estar com esse rumen
muito satisfeito em termos de amido, em termos de energia, em termos de carbono, né, Wagner? Como que tu vê isso? Porque, para a gente falar, né, a gente precisa produzir mais, na mesma vaca produzir mais proteína e mais gordura e mais volume. É um desafio. Sim. Como que tu vê nesse ponto aí para exemplificar Vamos também da atacar tua forma? pelo que a gente mais encontra no campo, tá? E isso infelizmente, é um caso bem grave. O que a gente mais encontra no campo é vaca passando fome. Então, antes de mais nada, é quantidade de comida, do que for. Obviamente que ninguém vai dar só concentrado para a vaca, até porque não tem condições econômicas para isso. Então, não podemos esquecer esse balanço, né, de volumoso com concentrado. Mas antes de mais nada, é quantidade de boia. Tem vaca aí passando fome porque come pouca matéria seca, a ingestão dela, e por consequência de quantidade de nutrientes, né, que é proporcional à matéria seca, vai ser pequena. Então, esse é o nosso primeiro problema, por incrível que pareça. Então, resolvido isso, e até nós podíamos mencionar uma formulazinha que eu gosto muito, assim, de conta de padeiro, que funciona bastante bem, ela chega bastante próximo às melhores equações de predição aí de consumo, que é o seguinte: pega o peso da tua vaca, quanto que a minha vaca teria que estar comendo de matéria seca? Pega o peso dela, aplica 2%, uma vaca de 600 quilos, 2 vezes 6, 12%. Aí pega a produção de leite, vamos lá, 24 litros, em litros de leite, dessa forma. E divide por 3. 3 vezes 8, 24. Então, mais 8. Quanto que era o anterior? 12. 12 mais 8, 20. Isso não quer dizer que isso seja volumoso, mais concentrado, não é isso. É total de matéria seca. É uma proporção de mantença mais uma função leite. É uma conta muito simples, eu tenho checado elas contra várias equações, para ser tão simples assim que qualquer um se lembra, 2% do peso corporal mais a produção de leite dividido por 3. Soma é a quantidade de matéria seca que, mas eu tenho um programa X, não sei o quê, usa isso, mas então tu tá lá do outro lado do rio, eu tô falando para quem não atravessou ainda, né, que tem vaca passando fome. Então, se nós aplicássemos isso, se soubesse que uma silagem tem lá 33, 35, 36% de matéria seca, um pasto de inverno ali na média do ciclo 17, nos primeiros pastejos 13, um pasto de verão nos primeiros pastejos 17, lá no final 21, se for bem manejado. Se eu levar essas coisas, uma ração vai ter aí 87, 88, 89% de matéria seca. Se eu levar esses números em consideração, eu consigo calcular, pesar minha silagem, né? Eu não dou plataforma de silagem, eu não dou balaio de silagem, eu não dou pá de silagem, eu dou quilos de silagem. Quanto tu tá dando de silagem? Dou uma plataforma para esse lote aqui. Meu amigo, isso não é quilos de silagem. Nós temos que... Então tá, vamos lá, vamos encher a plataforma do jeito que o senhor trabalha e vamos pesar o balaio, né? Tem plataforma de 300 quilos, tem plataforma de 100 quilos, tem balaio de 23 quilos, tem balaio de 20. E quanto o senhor dá de ração? Eu dou uma caneca, dou um copo, dou 2, 3, né? Então nós temos que ir para o próximo passo, é nós medir as coisas, quantificar. Eu estou muito mais preocupado com esse produtor, Rodrigo, que ainda não fez isso aí, né? Que é o básico. Esse produtor tem um patrimônio em casa, um potencial de ganhar muito dinheiro se ele simplesmente começar a calcular isso aí, quanto que eu estou dando de quilos para a minha vaca e quanto que ela precisa. Se ele fizer isso, ele já diminuiu a chance de ter problema de qualquer, né, para a vaca. E lembrar lá que eu vou ser bom, eu só economizo ração com volumoso de qualidade, não é cortando ração. Não existe plano B para ração. Eu só economizo em ração sendo bom no volumoso. E aí eu saio lá de uns 50% que normalmente o produtor que tem um volumoso de baixa qualidade, vacas de baixa produção vai trabalhar, em direção a 70% de volumoso, 30% de ração. Quando eu fizer esse caminho, o meu lucro é outro. E se eu fizer isso ganhando sólidos, ganhando leite, eu estou do outro lado. Então eu pensaria mais por aí, né, para nós conseguir tratar numa live, e aí tratar, claro, os casos que são extremamente delicados e preciso nós ir mais adiante nessa questão de balanço de amido, de balanço de proteína degradável no rumo, etc e tal, que eles estão pegando, estão por trás de tudo que a gente falou, mas eu acho que nós falando dessa forma a gente atinge mais gente. Vamos deixar de que as nossas vacas passem fome. Sim, inclusive, Wagner, o nome da semana é Semana Base Leite. E esse nome vem do base de básico, né? Que movimentos e manejos básicos para produção. Isso aí. Isso aí. E O feijão com arroz, que muitas vezes é esquecido.
E ontem a gente estava com o Tomer do Rumencast, a gente falou sobre hipocalcemia, né, sobre imunidade da vaca, que é um problema básico que a gente precisa resolver. Agora tu está falando sobre deixar de falar que dou 5 balaios de silagem para dizer que eu dou X quilos. Quantos quilos? Quantos canecos de ração? Não, eu dou X quilos de ração. Quilos, isso aí. Isso realmente é para onde a gente tem que olhar. E muitas vezes, eu acredito, Wagner, que a gente, de 100 propriedades, vou dar um exemplo que a gente vai ter aquelas 5 ou talvez 10 que estão num patamar acima, mas a gente não pode esquecer de uma grande participação de produtores que dependem da base, né? E, para isso, o técnico não pode esquecer da base. Não. Eu vejo um desencontro, Wagner, e agora parece que tu trouxe para a realidade a discussão, né? Porque a gente vê, inclusive, nós como técnicos, às vezes desviando o olhar do básico, que é onde deve ser atacado, e rebuscando detalhes mais técnicos, detalhes mais minuciosos que às vezes confundem o produtor, né? Ou dificultam esse rapport entre produtor e técnico. E eles são necessários, mas se nós não resolvermos o básico, ele não tem sentido. Então, tu resolve o básico, consolida, agora tu vai no ajuste fino. Né? E às vezes a gente está trabalhando para 2, 3% de produtores que precisam do ajuste fino e o lucro dele está nesse ajuste fino, e é autoconhecimento técnico e científico. Mas se eu me concentrar nesse ajuste fino para falar para os outros, esse aqui não resolve o problema desse aqui. O negócio dele é mais simples e mais básico, né? Como tu colocasse. Então, eu creio que aí está uma outra oportunidade, né? Da gente conseguir fazer grandes modificações no campo com investimento zero, porque tudo que nós falamos aqui é investimento zero, literalmente zero. É só fazer um pouquinho diferente do que já faz, que é conhecimento, né, Rodrigo? É conhecimento. E investimento zero e muitas vezes difícil no sentido de que a gente tem muito produtor que precisa ajuda, a gente vê cada vez menos técnicos capacitados a ir na propriedade de fato e esclarecer onde o produtor precisa mexer, né? E eu sempre comento com a nossa equipe, a gente precisa de frequência de boas visitas e a gente está cada vez com mais dificuldade de fazer isso. Às vezes a gente traz um grande expert na propriedade e acaba retornando talvez uma vez por ano com essa pessoa. Então não adianta a gente ter pouca frequência de participação. E também não adianta estar toda semana e não agregar valor na propriedade, né? Mas isso que a gente busca, a frequência de boas visitas, uma frequência de participação nas propriedades é o que vai, no meu ponto de vista, trazer esses resultados, ajudar o produtor a buscar tudo isso aí, né? Sim. Com um detalhe aí que é fundamental, frequência de boas visitas, eu concordo, e não precisa experts, né? Bons profissionais responsáveis e éticos, que sabem o que estão fazendo. Esse é um lado da equação, o outro lado é o lado do produtor, né? Um produtor que, junto com esse técnico, desenvolveu uma relação de confiança, onde o produtor vai dizer, olha, isso aí eu não entendi, ou acho que não funciona, já tentei da outra vez, não deu certo, será que vai funcionar agora? Não tenho dinheiro para fazer, coloque as barreiras e as preocupações na conversa da visita, e dali vai sair uma solução entre os dois, né? E aí essa solução é um compromisso dos dois, que os dois construíram a solução, sabem o que é o ideal e sabem o que dá para fazer, né? E dali sai uma solução, e essa solução vira um compromisso, e quando o produtor faz, o que eu sempre chamo, né? Faz o que é combinado, que é essa solução construída, não tem relação técnica que não dê certo, né? E não tem técnico que não vá atrás, caso de erro, ele assume a bronca, porque isso saiu de uma ideia que ele fomentou, né? Então ele tem responsabilidade. Agora, quando o produtor se sente, digamos assim, constrangido de dizer para o técnico, olha, tio, eu acho que isso aí é furada, não vai dar certo, ou já fiz e não funciona, vai acontecer insistência técnica e não assistência técnica, né? E um vai perder tempo, o outro vai gastar dinheiro e não vai a lugar nenhum. Então, acho que esse ponto aí da relação técnico-produtor, com confiança, com abertura e de fazer o que é combinado, está por trás sempre de qualquer coisa e é presente nessa nossa conversa aqui hoje também, como a chave do sucesso.
Show de bola. Pessoal, deixa nos comentários aqui o que você está achando da live. Isso é importante para nós, valoriza a nossa hora que a gente está aqui, dedicando esse nosso tempo e a gente quer ajudá-los, tá? Então, deixa o comentário. Eu peço também, Wagner, sempre, para quem tiver com o celular na mão, aí tira um print da tela, ok? E posta essa imagem lá no stories de vocês e marca as nossas duas contas aqui, a conta do Rodrigo e a conta do Wagner, que isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Na próxima live a gente vai cada vez trazendo mais pessoas e conseguindo ter mais público e com isso ajudar mais pessoas, ajudar mais a pecuária, né? Então, faz o teu print aí e posta marcando as nossas contas que a gente vai compartilhar depois também. E acho que isso é bastante positivo para nós. Wagner, te agradeço. A gente está aqui com 1h20 de live, tá? Acredito que a gente deu uma rebuscada muito forte e, como tu bem falaste, tem vários outros temas que derivam disso, a gente precisa mais tempo, né? Então, mas te agradeço muito. Quero dizer que reconheço muito o teu trabalho, né? E quero que tu siga muito forte, atuante e nos ajudando. E tu é uma das pessoas que contribui muito com a pecuária leiteira e com os técnicos. É uma pessoa que a gente se inspira muito no teu posicionamento, nas tuas atitudes como profissional, não só como técnico, né? A tua ética, o teu posicionamento. Acredito que a gente precisa de mais pessoas nesse teu perfil aí. Te parabenizo por isso e sou grato aí pelas dicas que tu me traz e pela amizade aí, pela disponibilidade de estar hoje aqui conosco. Obrigado, Rodrigo. Olha, preciso dizer o seguinte, que esse trabalho que a gente faz, ele só tem sentido quando a gente encontra produtores com o perfil, né, certo, e o perfil certo de produtor é aquele que tem vontade, que acredita em si, sabe que as soluções estão muito mais da porteira para dentro, portanto as rédeas na sua mão, e aí fazem aquilo que é combinado, como a gente falou, né, de forma persistente. E os técnicos e os profissionais que eu tenho tido a felicidade de encontrar, e que eu diria assim que é tão seletivo quanto o produtor. O produtor não imagina, ele está ali preocupado. Hoje nós temos aí metade dos produtores, segundo dados da Emater, né, nos últimos anos, 50% caiu fora no Rio Grande do Sul, e não sabe o quanto ele é seletivo nos outros elos da cadeia, né? Para os profissionais também ele é muito seletivo, né? Isso não é uma brincadeira, é um negócio muito exigente de todos nós. É muito profissional. Trabalhar com leite é extremamente complexo, né? Olha aí, ó, só nós íamos falar de um assunto, quantas coisas em paralelo a gente tocou, né? E o mais incrível é que o produtor precisa saber tudo isso que a gente citou e mais um lote de coisa, né? Até de questões ambientais e trabalhistas ele precisa saber, né? Então é extremamente complexo. E os técnicos que são moldados para isso, né? Que têm perfil, eu diria assim que são uma percentagem bem pequenininha, e dos quais eu tive o prazer de conhecer esse que me convida para a live de hoje. Rodrigo também acompanha o teu trabalho, e os resultados que tu tem tendo e a motivação que tu passa para o pessoal, o conhecimento, então te parabenizo também pelo teu trabalho. E agradeço o convite aí. Que bom, que possamos fazer várias outras lives juntos, e parabéns para você que está nos assistindo até agora. A gente precisa de pessoas que querem aprender, né, para que aprendendo mais e praticando mais, que a gente consiga ajudar mais pessoas. Se você é produtor que tenha conseguido capturar algumas dicas, e se precisar de nós, né, Wagner, nos chame aqui pelas redes sociais, que o Wagner também é muito receptivo para ajudar. A gente vai estar disponível. Quem não segue o Wagner, segue a conta dele. Quem não me segue ainda, pode acompanhar, que a gente busca mostrar a rotina, né, mostrar algumas dicas práticas. A live vai ficar salva e a gente vai armazenando esse conteúdo aqui nas redes para disponibilizar para quem estiver passando aí e quiser acessar. A gente está sempre à disposição. Wagner, forte Esse abraço. comentário que tu fez, só para ressaltar, alguém ali comentou, que pena que eu cheguei tarde, né? Então o Rodrigo acabou de confirmar, fica salva lá e tem condição de assistir desde o início lá, porque está gravada. Vai estar gravada a partir de que ele encerrar aí. E eu quero deixar um convite especial para você que está indo aqui para amanhã. Amanhã, Wagner, a gente vai falar sobre pessoas. A gente vai falar com o Eduardo Valias sobre soft skills. Sim. Esse nome é um nome bonito, mas ele está relacionado com comportamento, com o nosso comportamento, com as nossas ações, com a nossa mentalidade, tem a ver com crenças,
E a gente sabe que os resultados derivam de pessoas. E amanhã a gente vai falar muito sobre como a gente precisa se posicionar como profissionais, como pessoa, como inteligência emocional, né, para realmente buscar melhores resultados. A gente vê que, assim como nós temos pessoas que têm diferentes formas de visão e têm diferentes velocidades de alcançar resultados, né, a gente tem propriedades que também estão mais lentas e outras que estão mais aceleradas, porque as pessoas que comandam esses negócios são diferentes, pensam diferentes. Então, amanhã fica o convite para vocês, às 7 horas também, para participar com a gente. Wagner, obrigado mais uma vez. Um abraço a todos que estão aí. Um abraço. Um excelente final de noite para todos. Até a próxima. Valeu. Boa noite para todos. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.